seja bem-vindo ao canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, de deixar sua opinião, sugestões e também de acionar o sininho para que você possa receber novos vídeos. Eu sou a doutora Mary, sou psicanalista clínica e venho trazer hoje um tema muito importante, que é: mude a sua visão, mude a sua vida. O que é a visão que eu vou falar hoje? Eu não vou falar hoje a respeito da visão ligada aos 5 sentidos, da visão fisiológica. Eu venho falar da visão que a gente tem internamente sobre alguma situação ou fato. Então, a visão, você precisa ter um estímulo, e diante desse estímulo você faz uma interpretação. E diante do mesmo estímulo, pessoas diferentes interpretam de forma diferente o mesmo estímulo. É muito comum você pegar 2 irmãos e falar assim: vamos lembrar do dia tal? Eu queria que você me contasse o que aconteceu no dia tal. Aí esse irmão vai contar o que aconteceu dentro da percepção e da visão que ele teve. E aí, ao mesmo tempo, você vai pegar e vai ouvir o outro irmão na mesma situação, no mesmo estímulo. E a percepção e a visão do outro irmão pode ser e provavelmente será completamente diferente da visão do anterior. Porque diante do mesmo estímulo nós interpretamos de forma diferente. Porque a nossa interpretação tem a ver com a nossa bagagem, tem a ver com a nossa história, tem a ver com a relação que a gente tem com aquela pessoa. A gente vai ver que existem pessoas pessimistas e pessoas otimistas. Eu vou contar uma historinha para vocês. 2 gêmeos, um era totalmente pessimista e o outro era totalmente otimista. E os pais viam isso e ficavam preocupados, porque tudo que é excesso, seja otimista demais ou pessimista demais, não é positivo, porque eu preciso ter um equilíbrio. Eu preciso ver as coisas como elas de fato elas realmente são. E aí os pais marcaram uma consulta com o pediatra e levaram os filhos no pediatra. Aí o filho falou assim, o médico falou assim: eu tô vendo aqui que tá chegando o aniversário deles. Então você vai pegar pro pessimista e vai dar exatamente o que ele deseja. E vamos ver como ele vai reagir diante do estímulo de receber o que ele quer. E pro outro que é otimista, sabe o que você vai fazer? Vamos ver como ele vai reagir. Você vai dar uma lata cheia de bosta de cavalo. Vamos ver se eles vão cair na realidade. E assim foi feito, chegou no aniversário. E quando o otimista recebeu a lata com a bosta do cavalo, ele começou a cantar e gritar e rir. E aí dizer assim: mas se eu recebi a bosta porque o cavalo tá por aí. Ele procurava o cavalo e a mãe não entendendo nada, ele recebeu bosta de cavalo. E por sua vez o outro recebeu a bicicleta que queria, na cor que queria, do jeito que queria. E aí o pessimista começou a chorar. Chorar. E a mãe falou: mas filho, você recebeu a bicicleta que você queria, por que você tá chorando? E o filho fala assim: porque eu não vou poder andar nela. E começa a chorar. E a mãe fala: mas filho, por que você não vai andar nela? Porque se eu andar nela eu vou cair, eu vou ralar o joelho, eu vou quebrar uma perna, eu posso ter fratura craniana, eu posso morrer. E fez aquele away. E normalmente quem é extremamente pessimista, ele tem a mania, né, ou o hábito de ser muito ansioso. Que você vê que ele constrói toda uma história futura negativa. E em cima disso, os pais puderam confrontar esses filhos diante da visão deles. Então, quem você tem sido? O otimista que vê tudo de forma positiva, ou você tem sido pessimista? Que você pode ganhar a melhor coisa do mundo, que você continua olhando para as dificuldades da situação. E aí a gente vai ver lá, quando Moisés estava andando no deserto e eles chegam perto da terra prometida, que era Canaã, e Moisés resolve mandar uns espias. E quando retornam esses espias, alguns espias vão dizer assim para Moisés: Moisés, esquece. A terra é cheia de gigantes. A gente não vai conseguir de forma nenhuma conquistar aquela terra. E aí vem
Caleb e Josué e fala para Moisés: feliz da vida. A terra é maravilhosa, a terra emana leite e mel, essa terra já é nossa, Deus já nos deu essa terra. Todo feliz. E a gente vai saber ao longo da história que quem duvidou não chegou à terra prometida. Mas quem acreditou e viu possibilidades chegou na terra prometida. É assim diante dos desafios da vida. Quando eu acredito que eu vou conseguir alguma coisa, eu tenho uma visão positiva diante de algo, eu invisto e trabalho para que aquilo seja real. E se eu não acredito, se eu acho que é impossível para mim, que eu nunca vou alcançar, eu não trabalho para isso e de fato eu não alcanço. Porque assim como eu imagino no meu coração, assim será. E nem sempre a visão que a gente tem diante dos fatos é uma visão realista, porque essa visão ela está recheada de emoção. E quando uma visão está recheada de emoção, eu posso não estar vendo da melhor maneira. E eu, por exemplo, quando eu vou ler, eu preciso usar um óculos, porque sem o óculos a minha visão não é clara, ela é turva. E muitas vezes quando a gente está passando por um problema, por uma dificuldade, a gente precisa usar um óculos. Mas que óculos é esse? O que significa esse óculos, Beli? Eu preciso dividir a minha visão com uma outra pessoa que pode ter uma visão diferente, que pode ter uma percepção visual diferente da minha. Então eu procuro o quê? Eu procuro um tratamento, procuro uma psicanalista, procuro alguém que vai ser imparcial, que vai poder me levar a refletir de uma forma diferente diante daquela situação. Eu procuro uma amiga, eu procuro alguém que eu sei que eu posso confiar e que eu sei que tem uma visão que vai me ajudar. Porque cuidado com o óculos que você coloca, porque tem óculos que você coloca que ele tá arranhado, que ele tá quebrado, que ele não é pro seu grau e não vai te dar a visão certa. Então a gente precisa entender que a gente precisa ter cuidado com quem a gente divide a nossa história. Cuidado com quem você faz aliança da sua história. E muitas vezes a gente não quer ver. Muitas vezes, quando a gente começa uma terapia, a gente começa a colocar um óculos e a gente começa a ter uma visão daquela situação que a gente não queria. A gente começa a abrir os porões escuros da nossa vida, onde nós guardamos os nossos fantasmas, e aí a gente começa a encarar eles e ver a realidade daquela situação. E quando eu vejo a realidade da minha situação, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que ressignificar a minha visão sobre aquele fato. Vamos lá, quando a gente entra lá em Lucas 18, de 35 a 49, a gente vai ver a passagem do cego. Jesus estava quase chegando em Jericó. E aí tinha um homem cego no caminho. E o homem começa a ver aquele tumulto, pessoas passando para tudo que é lado. E aí o cego pergunta: o que está acontecendo? E os discípulos respondem: Jesus de Nazaré está passando por aqui. E quando ele ouve esse nome, ele começa a gritar: Jesus de Nazaré, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os discípulos falam: fica quieto, está atrapalhando o mestre, fica quieto. E mais ele gritava, mais ele gritava. E aí Jesus foi até ele. E quando Jesus foi até ele, Jesus olha para ele e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aí você pode falar assim para mim: por que ele perguntou o que queres que eu te faça se ele era cego? Ele queria ver. Não necessariamente. Quantas vezes a gente recebe um óculos e a gente joga fora esse óculos, porque a gente não quer ver a verdade. Quantas esposas sofrem maltratos e elas não querem esse óculos, elas jogam fora esse óculos. E a gente precisa querer ver alguma coisa, porque quando eu quero ver, eu mudo a minha situação.
E ele diz: eu quero enxergar. E Jesus cura a visão dele e diz que ele foi curado e foi salvo. Ele ainda recebeu a salvação e ele passa a seguir Jesus. Só que antigamente, quando você era cego ou alguma deficiência, você ganhava uma capa. E essa capa te dava o direito de estar pedindo esmola. E quando ele passou a enxergar, ele abriu mão dessa capa. Ele abriu mão do direito de pedir esmola. Era o que ele fazia. Era como ele ganhava a vida dele. E a partir daquele momento, ele ia sair da zona de conforto. Aquele momento, ele estava abrindo mão do que ele tinha para construir uma vida nova. Qual é a capa que você hoje precisa abrir mão? Qual a capa que você precisa deixar para trás? E aceitar a visão e construir uma vida melhor para você. Mude a sua vida, mude a sua visão diante desse fato. Você tem sido vítima ou autora da sua história? Muitas vezes a minha visão é que eu sou vítima. Mas muitas vezes eu tenho que ser autora da minha história. Eu tenho que escrever a minha história. E quando eu escrevo a minha história, eu sei que eu tenho que me equilibrar entre escolhas e consequências. Nem sempre as minhas escolhas vão ser boas, mas eu escolhi. E quando eu acredito em mim, eu sou capaz. Quando eu acredito em mim, eu trabalho para que isso venha a acontecer. Mude a visão sobre você mesma. Como você se vê ao olhar no espelho? Nem sempre a visão que a gente tem da gente mesma é a visão real. Quantas moças lindas se olham no espelho e se veem gorda e começam a desenvolver anorexia, bulimia e chegam ao ponto de ter só osso e de precisarem ser internadas, e algumas chegam à morte, mas elas não se veem. Elas ainda se veem com a visão anterior, com a visão que elas tinham. Então mude a sua visão. Encontre óculos que possam te ajudar a ver o momento que você está vivendo, a história que você está vivendo, para que você possa mudar e viver uma vida nova. Eu creio que você possa mudar a sua vida, e eu creio que você é forte o bastante para usar os óculos necessários e ver com clareza como aquele cego de Jericó. Até